Eu já trouxe essa mensagem acho que umas 2 vezes. E foi ela que o Espírito Santo plantou no meu coração nessa noite. E a gente vai falar sobre disciplina. Disciplina. A importância da disciplina. Vamos lá. A gente vai ler o versículo 6. Diz assim: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. A orientação do apóstolo Paulo a Timóteo, ao jovem Timóteo. E ele continua dizendo assim: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. Essas fábulas profanas não têm a ver exatamente com pecado, com blasfêmia, mas com ficção, com história, com tudo aquilo que não tem base bíblica. E eu sempre falo aqui para vocês, né, que às vezes a gente vê muitos textos, histórias travestidas de sabedoria, mas que não tem base bíblica. Mas como é que eu vou saber se tem base bíblica, se não tem? Como é que eu vou saber se há verdade ou se há falsidade nesse texto, nessa história, nessa ideologia? Irmão, você precisa de discernimento e atenção. Discernimento e atenção para que você possa conhecer a palavra de Deus, averiguar, examinar. Através do discernimento você consegue. Uma das coisas que eu quero deixar bem claro através dessa palavra aqui é que tudo nessa vida precisa de esforço. Tudo. Não existe nada de bom, de nobre, de importante que você queira conquistar e que você não precise aplicar esforço. Tudo que é bom, tudo que é nobre, tudo que é importante vai exigir esforço. Inclusive para entrar no reino dos céus, Jesus ele fala em Mateus capítulo 11, 12, que não dá para entrar no reino dos céus sem esforço. No versículo 8, aliás, deixa eu comentar aqui a segunda parte aqui, ó. Exercita-te pessoalmente na piedade. A piedade que significa aqui é a devoção, a dedicação a Deus. E é disso daqui que o meu coração está cheio há dias. Exercita-te pessoalmente. É necessário uma dedicação. E essa dedicação, ela é pessoal. Uma coisa que me incomoda é que eu vejo muita gente preocupada com o outro. Muita esposa preocupada com o marido, muito marido preocupado com a esposa, muita gente preocupada com o outro, enquanto deve haver uma dedicação, um esforço pessoal, sem distração, muita atenção, porque você, nós precisamos ser mais santos. Esse é o propósito pelo qual Deus nos chamou. E é fácil, pode ser fácil para você, para mim não é. A santidade no seu sentido total, ela inclui a mente, os pensamentos, as emoções. Então, se para alguém é fácil, eu não sei, para mim não é. Então, esse esforço para cada dia ser mais santo precisa de atenção, de vigilância. E eu vou repetir mais uma vez, eu tenho medo da distração. A distração, ela está aliada com a tentação.
E é muito claro que eu estou falando para vocês. A distração, ela está aliada com a tentação. Quem se distrai acaba sendo tentado e cai na tentação. E eu tenho medo da distração. Então é necessário vigiar, como Jesus mesmo disse, né? Marcos capítulo 14, versículo 38. Orando e vigiando. É necessário estar sempre orando. E essa oração, eu já falei para vocês, que é no lavar da louça, é quando você sai de casa. Às vezes ela pode ser uma oração silenciosa. Se não, irmãos, a oração às vezes nada demais alguém olhar para você e perceber que parece que você está falando sozinho, e a pessoa talvez até estranhar, mas é o teu hábito, é a tua disciplina, na rua, na tua viagem, no ônibus de viagem, onde você estiver, a oração ela tem que estar fazendo parte do teu cotidiano, dos teus momentos, e como diz, né, sem cessar, orar bastante, e vigiar, mas não a vida do outro, mas a tua própria vida. Se vigie suas palavras, vigia principalmente as tuas emoções, vigia a tua mente, porque a tua mente é um campo de batalha. Vigia a tua mente para que você possa combater os pensamentos errados, pensamentos que não edificam. Mudar o pensamento, não está repreendido. E às vezes, irmão, está lá, é você, é o teu cuidado, é o teu autocuidado. Às vezes você nem repreende, você simplesmente traz para a tua memória alguma coisa, um louvor. Quem nunca se viu cantando uma música, não apenas secular, mas uma música cheia de pecado, de lasciva, profana, baixaria? Irmãos, quem nunca? Meu Deus do céu, eu fico chateada comigo mesmo. Estou lá em algum lugar, estou no comércio, está cantando, eu saio, a música vem, não, eu vou buscar ali um louvor, pronto, rápido. Mas é uma vigilância. Vigia os teus pensamentos, vigia as tuas emoções, para que você possa ter emoções saudáveis, e não está vigiando o outro, porque infelizmente a gente está vivendo numa época em que tem muita vigilância, mas com o outro, para onde o outro está olhando, o que o outro está fazendo, com quem está se relacionando, como está se arrumando. É uma vigilância com o outro que não é brincadeira, né? E não é querendo julgar, não é querendo falar, não, mas já falando, já julgando, por aí vai. Então, o cuidado, a vigilância. Eu gosto quando ele fala, exercita-te pessoalmente na piedade, e gosto também quando Malaquias fala no capítulo 2, por 2 vezes, cuida de ti mesmo, por isso cuidai de vós mesmo. Tá, a gente fala mais disso depois. E no versículo 8, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem promessa de vida, que agora é e daqui há de ser. Que versículo maravilhoso, irmãos, que versículo maravilhoso. E quando ele fala exercício físico tem pouco proveito, algumas coisas na Bíblia, para a gente compreender, a gente tem que ir lá para o passado, para a cultura, para a época, inclusive aqui, porque ele está falando sobre, trazendo a memória para que Timóteo pudesse compreender a preparação dos atletas para os Jogos Públicos de Roma. Então eles se preparavam, e se preparavam muito, eles treinavam.
para participar daqueles jogos públicos no ginásio. Mas algumas coisas a gente precisa aplicar para o hoje, para o presente e para a nossa cultura. E isso daqui que a gente acabou de ler é muito importante que a gente compreenda ou venha olhar para esse versículo através da nossa cultura. Se a gente for olhar para esse versículo aqui, versículo 8, através da cultura da época que o apóstolo Paulo fala, isso daqui que ele escreve, a gente vai ter muito proveito nesse versículo. Por quê? Por quê? Porque quando ele fala aqui que tem pouco proveito, irmãos, naquela época era totalmente diferente dos dias de hoje. E eles assim, né, ele traz a imagem daqueles que lutam para se manter em forma, para participar dos jogos públicos no ginásio, e para isso eles precisavam também da disciplina, porque a disciplina é o que eu mais quero falar nessa noite, da disciplina, e todo o esforço que eles dedicavam era para obter um prêmio, como ele diz, uma coroa, porém uma coroa corruptível. E ele fala que a gente está em busca de uma coroa incorruptível. Mas antes, falando sobre o pouco proveito, irmãos, quanta diferença! Nessa época aqui era tudo braçal, tudo braçal. E até as viagens eram pouco ali no cavalo, no jumento, e parte da viagem era andando. E hoje, até para lavar uma roupa, para a maioria não é braçal. Gente, estou cansada, né? Lavei roupa, bota na máquina, tira da máquina, estende, mas aí caminhavam até o rio, lá era no braço, depois voltava com aquela, era tudo diferente. Desciam no rio com os cântaros, aí lá vêm as mulheres com aqueles cântaros de água, preparavam as coisas dentro de casa, e tudo isso, irmãos, e muitas coisas que eu poderia falar para você, é tudo braçal. E hoje em dia tem gente que diz assim: não, mas a minha vida não é uma vida sossegada, não. Isso eu falo me lembrando até de uma irmã com alguns problemas de saúde, e na visita que eu fiz para ela, comecei a chamar a atenção dela. Irmã, você tem que cuidar da sua saúde, tira um tempo para você fazer uma caminhada. E ela disse para mim: pastora, você não sabe da minha vida não, eu não paro, é o tempo todo, para lá e para cá, aqui eu não paro. Eu digo: irmã, eu estou falando sobre o exercício adequado para a sua saúde. Não é toda hora levanta, mexe aqui e anda para um lado e lava a roupa aqui, faz cozinha aqui, abaixa o fogo, não é isso, e estende roupa e volta, não é isso. Até para você fazer uma caminhada adequada para o seu cardio, você precisa de um calçado adequado e um passo adequado. Não é caminhar de qualquer jeito, até o passo ele precisa ser adequado. Então tem muita gente que acha que a vida dela é corrida. Para nós, no dia de hoje, o exercício físico não é de pouco proveito, ele é de muito proveito. E a saúde deles, irmãos, não tinha processados, não tinha conservantes e tanta coisa que eu poderia dar exemplo aqui. Muita diferença. Então, para nós hoje, o exercício físico, ele não é de pouco proveito, não. Ele é de muito proveito. Entre todos os proveitos para a saúde, para o coração, eu particularmente falo para você, e você pode se informar com quem pratica exercício físico, se o que eu estou falando é fato ou não.
um dos maiores beneficiados é a mente. É a mente. A mente, ela se torna mais saudável. Isso é a sensação, mas não é sensação não apenas a sensação, os médicos também falam. Eu acho que alguns de vocês já ouviram médicos dizendo que se você não quiser ter Alzheimer, se você quiser ter uma memória duradoura e saudável, você precisa empurrar peso nas pernas. Poderia te dar tantos exemplos. E outro exemplo que eu preciso dar também que traz também levanta a autoestima. E a autoestima, ela é importante para tudo, sabe? Porque ela está ligada ao amor próprio, e o amor próprio é bíblico. Você precisa amar o próximo como você se ama, se amar, se gostar, se admirar. Deixa eu ver se eu marquei alguma coisa aqui. Deixa eu falar um pouco de amor próprio. A autoaceitação, como é importante, né? Tem muita gente que não se aceita não, tá? Tem muita gente que não se aceita, não se gosta, e tem gente que não gosta nem de ter nascido mulher. Irmãos, eu sinceramente, eu amo ter nascido mulher, apesar de tudo que a gente passa, né? Tem homem que não se aceita, não queria, é insatisfeito por ter nascido homem. A autoaceitação e a autoconfiança. Se você confiar em si mesmo. E eu falei, acho que umas 2 vezes em reunião das mulheres, quando você se ama, se cuida, se zela, se gosta, você tem mais chance de lidar com mais força, com mais deixa eu ver uma palavra aqui, com mais poder. Não estou nem falando do poder do alto, mas poder de lidar com os problemas que surgem. Tem muita coisa, irmãos, que você, por se gostar, por se amar, você não vai dar atenção, você não vai se envolver, você não vai, como aqui também está falando, você não vai, no versículo próximo, você não vai se meter em questões. Você não vai estar se metendo em discussões, em debates desnecessários. Você não vai permitir que ninguém te jogue para baixo, que ninguém prejudique o teu coração, o teu emocional, venha abalar você. Tem muita coisa que você vai deixar para lá. Por quê? Porque você está tão bem consigo mesmo. Você está, inclusive no casamento, quando a pessoa ela não se ama, ela acaba sofrendo por coisas poucas, pequenas, que tem de mulher dentro do casamento, que por não se amar, ela se sente, ele não me admira, ele não me faz um elogio, está olhando para mim diferente, coisas, detalhes que machucam ela, são detalhes que deixam ela ferida, triste. E quando a pessoa se ama, vou falar um negócio aqui para vocês. Quando a mulher, ela investe em virtudes, quando ela é uma mulher que tem princípios, e ela é esforçada, e ela tem autocuidado, ela se cuida em todo sentido, porque nós somos corpo, alma e espírito. Cuidar do corpo, para que não haja dores aqui, dores ali, para que você não venha
abaixar e já levantar com aquela dificuldade. Cuidar do corpo, cuidar das emoções e cuidar da tua vida com Deus. Quando ela se cuida, se ama e ela está bem, é diferente. Ele não está nem doido de perder uma mulher como ele, não vai achar nunca, não vai achar em lugar nenhum. A esposa, você faz a tua parte, como mulher virtuosa, como mulher dedicada, você faz a tua parte. Se não valorizar, quem vai sofrer não é você. Se sair da tua vida, do teu caminho, vai chorar e se arrepender amargamente de ter perdido uma mulher com virtudes, uma mulher que está bem consigo mesmo, que está feliz. Porque a felicidade não pode depender do outro. E tem gente que ainda não entendeu isso e acha que se ela tiver um relacionamento amoroso, ela vai ser feliz. Está errado, está errado. Esteja feliz agora. Enquanto você não for uma pessoa feliz, você não é uma boa escolha para ninguém. Sabe que é tão difícil entender que se você está feliz, se você está completa sem precisar de metade nenhuma, você está completo. Há uma diferença que eu vou te falar já já. Quando você está completo, você está feliz, porque quem te completa é o teu relacionamento com Deus. Se chegar alguém para fazer parte dessa felicidade, que alguém que também está feliz para caminhar junto, aí tudo bem. E outra, não é para buscar felicidade. Duas pessoas só se unem por um propósito que sozinha elas não conseguiriam desempenhar. Quando a pessoa se ama, ela não dá atenção, não fica se doendo por pouca coisa que tem de mulheres. E essa é uma das razões pela qual eu estou trazendo essa mensagem aqui. Porque os atendimentos que eu faço, que tem de mulher que chora, que sofre, que se dói com pouca coisa, não é brincadeira, é porque a falta de um olhar, é a falta de uma atenção, é porque é a falta de uma consideração, é porque não olha para mim, é porque não anda do meu lado, é porque não me chamou, é porque não me convidou. Você devia estar mais preocupada consigo mesmo, em adquirir virtudes. E eu volto a dizer, ser santo, que é o propósito pela qual nós somos chamados, para mim não é uma coisa fácil. Então você tem que investir na tua santidade. Procure estar feliz, procure se cuidar, procure ter uma mente saudável e descobrir a verdadeira paz. A tua fonte de paz não é tua esposa, não é teu marido. Quando você descobre, experimenta e vive a verdadeira paz, você automaticamente liga o dispositivo de proteção. É sério que eu estou te falando. Descobriu, está vivendo a paz, a verdadeira paz, você protege. Não é qualquer. Não, você não deixa aquela palavra bagunçar o teu emocional, atingir a tua paz. Não. A atitude fulano, que fulano falou, o julgamento. Não vou perder a minha paz por isso, nem por aquilo e nem por aquilo. O que eu estou te falando, se você ainda não está vivendo, é porque você precisa viver, descobrir e viver a verdadeira paz. E essa verdadeira paz, irmãos, você só não vive ela se você não buscar, porque ela é presente, é herança de Jesus para a tua vida. Eu estou dando para vocês a minha paz, a paz de Jesus. Então, deixa eu pegar aqui. Eu vou passar aqui algumas coisas para vocês e eu não queria demorar. Autocuidado. Como é que você vai fazer esse autocuidado? Essa vigilância, vigiar e ter disciplina,
que como título da mensagem, né? Disciplina. E a disciplina que eu estou falando não é aquela disciplina do Senhor de corrigir, não. A disciplina é a disciplina para a vida. Sabe o que é disciplina? É quando você faz aquilo que você precisa fazer, não aquilo que você quer fazer. É porque você precisa, você tem que fazer, porque é importante fazer. É igual você fazer o exercício de caminhar. Você tem aqueles dias, digamos, que você tem 3 dias na semana que você faz aquela caminhada para o cardio, e tem dia que você não está com vontade não. Não, mas eu tenho disciplina, eu vou porque é importante, porque eu sou importante. E na disciplina, em relação a essa busca pela piedade, ela inclui a oração. Não só a oração que eu falei, que é toda hora, que ali está lavando louça, está conversando com Deus, está comendo, está conversando. E às vezes está rodeado de pessoas ali, mas está você no teu secreto ali com Jesus. Não é só essa não, mas é aquele momento que você retira mesmo e você fecha os olhos e ali você talvez curva, né? Dobra o joelho, porque crente dobra joelho, irmãos. Crente dobra joelho. E se você não está dobrando o joelho, se você já faz dias que não dobra joelho, você não está tendo zelo pela tua vida espiritual, você não está cuidando da tua vida espiritual. É a oração que você tem um tempo para você e Deus. É a leitura da Bíblia, o examinar, o estudar as Escrituras, até você se apaixonar e amar a palavra de Deus. Porque quando você compreende, quando você entende, quando você extrai a verdade, você diz assim: Deus falou comigo. Não tem como você não amar a palavra de Deus, não tem como você não se apaixonar pela palavra de Deus. Disciplina para se tornar mais santo, como ele está dizendo aqui. Aplica-te pessoalmente no exercício da piedade. O exercício da piedade precisa de disciplina. Desculpa, eu não quero ser enjoada não, mas deixa eu voltar de novo para falar com vocês, para vocês entenderem o que é disciplina. Uma pessoa que ela tem uma vida ativa de exercício físico, ela na segunda ela faz inferiores completo, na terça ela faz superiores, na quarta ela faz inferiores completo, na quinta ela faz superiores, na sexta ela faz o cardio e faz mobilidade. Estou falando assim só para você entender. E tem lá a disciplina dela, e ela vai, e às vezes está com vontade não, mas ela sabe que ela precisa ir, porque ela tem disciplina. Tempo frio, vontade, não, eu vou, porque ela aprendeu a ter disciplina. Lá no comecinho, quando a pessoa não tem disciplina, tudo ela para, tudo ela larga de mão. E até porque, irmãos, a maioria desiste, porque doeu, porque não sei o quê. Mas quando a pessoa tem disciplina, pronto, acabou as dores de principiante, porque ela tem disciplina. Isso é importante. Agora o apóstolo Paulo está dizendo que em relação à vida espiritual, a piedade é muito mais importante ter disciplina. É muito mais importante. O jejum. E eu sempre falo, e eu vou repetir, tá? Se você quiser reinar, você vai ter que fazer jejum. Os jovens, se você quiser reinar, se você quiser um bom emprego, se você quiser viver todos os propósitos de Deus para a tua vida, você tem que jejuar. O jejum não vai mudar Deus, de jeito nenhum. O jejum não vai mudar Deus, mas o jejum vai mudar o teu coração. Mas jejum vai mudar você. Jejum vai fortalecer o teu espírito. E quando você tem um espírito forte, você é vencedor. Vencedor já é uma promessa de Jesus. Em Cristo vocês são mais que vencedores. Mas nada nessa vida é sem esforço, tá?
Jejum. Celebração. Essas reuniões que a gente faz para celebrar, para cultuar, para estar junto, para cantar, para adorar, celebração, se congregar é importante e precisa de disciplina. Se congregar é necessário disciplina, até porque tem dia que você, e aí eu vou até trazer de novo aqui, uma vez eu falei para vocês, né, que o pastor Jamil sempre dizia assim: no dia que você não quer ir, nesse dia que você quer ser, vai ser mais abençoado. O que eu entendi com isso? Sabe aquele dia, irmãos, que você fica uma luta, eu vou, nesse dia tem bênção para você. Aí você fica, não, hoje eu não vou não, me arrumar. Aí está se arrumando, mas eu não vou não, está saindo de casa, não, hoje eu não vou. Nesse dia que você não está com vontade, tem uma luta da carne com o espírito, nesse dia tem alguma bênção de Deus para a tua vida, ainda que essa bênção seja invisível, seja apenas a bênção grandiosa do avivamento. E essa é a mais natural que acontece, porque quando você sai tão leve, tão feliz. A celebração, a contribuição também precisa de disciplina, e eu nem vou ficar muito aqui, tá? Mas a contribuição faz parte. Quem não se importa, porque talvez a porta da igreja tem que estar aberta, mas fulano que ajude, ciclano que ajude, meu dinheiro, mas tem outras coisas para me resolver. Se consegue ouvir a pregação, a fé vem por ouvir a pregação do evangelho, se consegue celebrar, se consegue se congregar, é porque outras pessoas mantêm a porta aberta, pagam a conta de luz, mas tem gente que não tem disciplina para contribuir. A contribuição também precisa de disciplina. E a comunhão, e essa comunhão é em relação aos irmãos. Isso é muito importante, precisa de disciplina, para não ter fofoca, para não ter desmedice, para não ter intriga, para não ter panelinha, mas comunhão, e a comunhão ela tem que ultrapassar as paredes da igreja. Você tem que ter aqui, eu vou te falar, amados, amada de Jesus, você tem que ter aquela pessoa para quem você manda uma mensagem e você sabe que essa pessoa vai orar com você. Você tem que ter. Você tem que ter aquela pessoa, irmão de Jesus, irmão na fé, a irmã na fé, que se você, por alguma razão, está precisando de oração, é algum momento que você não vai orar sozinho, você está precisando de oração, orar uns pelos outros, você manda mensagem, não é aquela pessoa que diz assim, eu vou orar, e não ora, não, você sabe que vai orar com você. Você precisa ter comunhão com os irmãos da igreja, e às vezes você não tem com todo mundo, fala com todo mundo, se dá bem com todo mundo, mas tem que ter aquela pessoa que realmente ela te apoia na oração. Que é como me lembra aí, peraí, pronto, me deu um branco aqui, quem segurou de um lado, do outro da mão de Moisés. Oi? E já falei comunhão, a adoração, disciplina para adorar, disciplina para adorar quando está dando tudo errado, disciplina para adorar no dia da dificuldade, no dia que por alguma razão está doendo, e como vasos frágeis, como vasos de barro. Eu falo para vocês que acontece comigo também. E aquele dia assim que a tristeza quer bater e quer ficar. Aí tem aquela luta
e a disciplina. Vou adorar. Quer saber? Eu vou adorar. Por quê? Porque nós somos verdadeiros adoradores. E foi por isso que Deus nos achou. E tudo nessa vida precisa, tudo que é bom, tudo que é nobre, precisa de disciplina. Vai rapidinho comigo, 1 Coríntios 9. Eu já vou terminar. Primeiro Coríntios capítulo 9. A gente pega o versículo 25. Deixa eu pegar o 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Está nos mostrando o exemplo das pessoas que são atletas. Nós, porém, a incorruptível, ou seja, a eterna. 26. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. A gente vê aqui o cuidado do apóstolo Paulo com ele mesmo, cuidado com ele mesmo, para que ele não seja desqualificado. E esse cuidado que ele tem com ele mesmo é porque ele sabe que existe uma coroa, como ele mesmo fala, né? Existe uma coroa que não se deteriora, não se estraga. É uma coroa, como ele diz, incorruptível. E esse esmurro meu corpo tem muito a ver com as renúncias que a gente faz. Abre mão de muita coisa, diz não para muita coisa, despreza muita coisa, faz de conta que não ouviu, faz de conta que não viu. A gente abre mão, às vezes até da nossa razão, abre mão de muita coisa, renúncias. Isso também significa esmurrar o corpo. Vou finalizar aqui. Para viver de acordo com as Escrituras, é preciso esforço. É o que eu falei sobre santidade. É preciso esforço. Ela nos instrui a respeito da forma de viver em piedade. Se eu quero descobrir como eu preciso viver, está tudo aqui, irmãos, está tudo aqui. E é isso que eu mais fico apaixonada, né? Que ela fala de tudo, irmãos, como você tem que se comportar diante de uma autoridade, com o teu vizinho, com tudo, sobre comida, sobre tudo, sobre relacionamento, sobre marido, mulher, tudo que você quiser. A Bíblia Sagrada nos instrui a respeito de todas as coisas para que a gente possa viver uma vida de piedade. Tenha consideração pelo próprio bem-estar e felicidade. Escuta isso, eu estou terminando, preste atenção. Tenha, porque às vezes você tem consideração para não machucar a filha, para não machucar o marido, para não machucar a esposa, tem consideração para não machucar o amigo, a mãe, a irmã, porque a irmã é muito dodói. Você tem consideração com todo mundo, você precisa ter consideração com você mesmo. Tenha consideração pelo seu próprio bem-estar e felicidade. A bem-estar. Não se canse com outras coisas, porque a gente está tão cansado com tudo, menos com o esforço pela santidade. Não se sacrificar, isso aqui tem tudo a ver com o que eu acabei de falar, tá? Não se sacrificar excessivamente pelo bem-estar dos outros. Porque tem gente que cuida de todo mundo, quer ver todo mundo bem, quer ver todo mundo feliz, quer ver todo mundo com um sorriso daquele, e se abandona, e se relaxa. Tenha consideração consigo mesmo
e não se dedique excessivamente pelo bem-estar de outras pessoas, dos outros, seja quem for. Tem mãe que está dando a vida pelo filho, está morrendo por causa do filho, não, tem que amar o outro, mas também tem que se amar. Avalie todas as coisas, tenha avaliação sobre todas as coisas, tudo que você ouve daqui de trás do púlpito, o que você ouve lá, tudo, avalie todas as coisas. Você precisa reter só aquilo que te edifica. Para fazer isso, busque o discernimento. E, para terminar, cuidado com a desproteção do coração. Deixa eu terminar contigo. Volta para lá, 1 Timóteo, só que agora é o 6. Só que o 6. Mensagem demorada, né? 1 Timóteo, capítulo 6. O versículo é o 11. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Eita, vamos abrir o nosso coração e botar isso aqui para grudar. Foge de todas estas coisas. A gente já meditou bastante, né? Então, fica esse daqui só para finalizar. Segue, porém, a justiça, a piedade, que a piedade aqui significa a dedicação a Deus. É impossível você se dedicar a Deus sem se dedicar às coisas que te relacionam com Deus, tá? A piedade, a fé, o amor, a constância, que tem muito a ver com a disciplina, a constância, a mansidão. Constância e disciplina andam assim, grudadinha uma com a outra. O exercício físico, ele é proveitoso sim, para os nossos dias ele é proveitoso sim. Tem muita gente que só fica ali parado, mas o exercício da piedade é muito mais importante, porque ele tem promessa de vida agora e no porvir. Então, para viver, para receber essa promessa de vida eterna no porvir, é necessário que hoje a gente venha ter atenção, vigiar a si mesmo, se dedicar, se esforçar para ser mais santo, porque é isso que Deus está esperando de nós. Ele nos chamou para ser santo como Ele é santo. Amém, Jesus? Se coloca de pé, vamos orar? Louvado seja Deus.